Pessoal, boa noite, tranquilo? Para os meus alunos aí, eu vou passar aqui uma definição, né? Que seria a definição de função contínua, tranquilo? Continuando das aulas, né? Só para vocês situarem, essa aqui eu não passei ainda para vocês, né? Como definição de função contínua, eu não passei a definição. Até porque essa definição rigorosa aqui, né? A gente só trabalha, acho que nos cursos de matemática. E alguns cursos de engenharia, né, mais puxado. Mas essa definição que eu vou dar aqui, vocês não vão precisar, tá? Mas eu preciso dar a definição, né, para ficar claro. E depois eu vou dar para vocês, né, vou passar para vocês a definição, né, também de função contínua, utilizando aquelas condições de limite, né, que a gente veria, né? Teria que existir o ponto, teria que existir um limite no ponto, e o limite do ponto teria que ser igual à imagem dele. Tranquilo? Por enquanto eu vou dar só essa definição formal aqui, né? Que seria a definição, né, precisa de continuidade. Beleza? Como eu falei, por enquanto não serve isso aqui para vocês, que são meus alunos, né? Não estou dando isso para vocês ainda, mas eu vou dar continuidade no material que eu estou seguindo, tá? Só para não perder. Aí depois desse vídeo aqui eu vou gravar outro vídeo, né? Claro, dando continuidade no conteúdo. Beleza? Mas se vocês quiserem ver por curiosidade, eu recomendo muito, beleza? Então, ó, vou dar a definição de continuidade, porque aquele dia eu dei a noção para vocês, né, do que seria uma função contínua, né? Eu falei, ó, uma função contínua seria uma função que não tem saltos, ok? Aquele dia eu falei assim, ó. Então, ó, uma função era contínua, né? Peguei uma função f contínua no ponto P, beleza? E peguei uma função g que não era contínua no ponto P, justamente por causa desse salto aqui que ela dava, ó. Então essa função dava esse salto aqui, tranquilo? Então, ó, a função f era contínua porque não tinha nenhum salto, né? Não apresentava nenhum salto, estou falando no ponto P, tranquilo? Ela não apresentava nenhum salto, mas a função g, no meu ponto P, ela já apresenta um salto, tranquilo? Então o que a gente vai ver para continuidade, né? Então, ó, aquela definição, né? Aquela noção intuitiva de continuidade que eu falei para vocês aquele dia, né? Seria, né? Até no vídeo passado também eu já expliquei. Então, ó, contínua, né? Uma função é contínua se ela não possui saltos. É claro que eu dei uma ideia intuitiva, tá? Só para vocês compreenderem. E se ela possui saltos, né? Ela não seria contínua. Tranquilo? Então, ó, o que seria isso na verdade, né? Então, ó, considere isso aqui, ó. Aquele exemplo lá, né, que a gente pegou, ó. Nós pegamos um exemplo desse tipo aqui, ó. Um exemplo, né? F de x igual a x mais 1. Nós fizemos isso aqui, o gráfico, beleza? Fizemos o gráfico, tudo certinho, certo? Aqui o gráfico tocando no 1, né? Quando x for 0. E quando x for menos 1, né? Y é 0, né? Então estaria aqui, menos 1. Beleza? Aí o que a gente fez? A gente foi aproximando do 1 aqui, certo? Quando a gente aproximava do 1, né? A nossa imagem seria 2, certo? Então, ó, o que a gente estava fazendo, né? Nós fizemos isso, ó. Pegamos aqui um x, certo? Aqui à direita e pegamos um x aqui à esquerda. Aí fomos aproximando, ó. Aí nós pegamos, ó, x, certo? Nós pegamos x aqui e fomos encontrando y, né? Então, ó, x 0,5, 0,9, 0,99, ok? E depois 0,999. Tranquilo? Nós fomos fazendo isso. Pegamos a esquerda, um x à esquerda, tá vendo? E depois pegamos a direita. Aí nós pegamos, ó, x e y, né? 1,5, 1,1, 1,01 e fomos pegando 1,001 e assim vai. Beleza? Aí nós fomos encontrando, ó, os valores de y, né? Pegando a esquerda e pegando a direita. Então a gente sempre somava 1. Então, ó, meio, né? Então você pegava, se x fosse meio, daria 1,5. Se x fosse 0,9, né? Daria 1,9. E se x for 0,99, daria 1,99. E aqui também do mesmo jeito, ó, 1,999. Então o que a gente pode observar, né? Quando o x aproximar de 1, o y estava aproximando de 2. Tranquilo? Ou seja, ó, qual que é a diferença disso aqui? Tá vendo? Qual que é a diferença? Então, ó,
Tá vendo que a diferença aqui até chegar no 2, a imagem do 2 era meio? Então, ó, a diferença aqui é meio. A diferença aqui é 0,1. A diferença aqui é 0,01. Ou seja, ó, à medida que eu aproximo de 1, o meu y vai aproximando de 2. Certo? Ou seja, ó, eu estou pegando valores aqui, certo? E estou pegando valores aqui. Quanto mais próximo do 1, certo? Quanto mais próximo do 1, mais próximo eu chegava aqui, ó, do meu 2. Tranquilo? Então eu estava fazendo isso aquele dia na ideia intuitiva, né? Então, ó, o que estava acontecendo, né? Quando eu aproximava do 1, então, ó, fazia isso, ó. Aproximava, aproximava e aproximava, ó. Quando eu aproximava do 1, certo? O meu y aproximava de 2 também. Então eu fazia isso, ó, aqui. Então, ó, quando o x fosse 0,5, né? Fosse 1,5, né? Desculpa aqui, ó. 1,5, ó. Tá aqui. O meu y seria 2,5, né? Então, ó, 2,5. Quando o x fosse 1,1, tô aproximando do 1, seria 2,1. Quando o x fosse 1,01, seria 2,01. Então, o que está acontecendo? Ó? Tá vendo que a diferença, até chegar no 2, a diferença está sendo essa, 0,5, 0,1, 0,01. Ou seja, à medida que x, né, aproxima de 1, o meu y aproxima de 2, certo? Ou seja, a gente pegava, ó, esses valores próximos, né? Ou seja, a gente estava pegando um intervalo, ó. Aqui está o 1 e a gente fazia isso, ó, pegava aqui um intervalo. Entre esse intervalo, a gente ia pegando esses valores aqui, ó. Esses valores aqui. E o que a gente estava encontrando? Ó? A gente estava encontrando, ó, aqui estava o 2 e a gente estava encontrando valores próximos aqui, ó. Ok? Então isso que a gente estava fazendo naquele dia. Tranquilo? Então, ó, isso aqui é aquela ideia que a gente estava fazendo naquele dia, né? A ideia intuitiva. Então, o que eu quero chegar? Ó? Seguinte, ó. Isso aqui não é bicho de 7 cabeças, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o que acontece? Ó? Aqui eu tenho meu ponto P e minha imagem, né? F de P, certo? A imagem do ponto. O que está acontecendo? Ó? Eu tenho essa distância aqui, epsilon. É um número, certo? Eu sempre chamava de x, y, né? Z com vocês. Considerem um número qualquer. A, B, tanto faz. Beleza? Então, ó, a gente usa epsilon, né? Só para variar um pouco. Tranquilo? Então, ó, considere aqui. Aí você fala, mas por que f de p mais epsilon, né? É porque, ó, como tá uma distância, ó, a essa distância aqui, essa distância é justamente epsilon. Então, ó, f de p mais um número. F de p mais epsilon. F de p menos epsilon, que é justamente essa distância aqui. Tranquilo? É a mesma coisa de eu fazer aqui, ó, no plano cartesiano. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. Ó, 1, 2 e 3, né? 3, 2 e 1. Então, ó, nessa função aqui, certo? Nessa função aqui, então eu aproximava assim, ó. É claro que a imagem já vai dar 2, né? Aí o que eu tenho, ó? O que eu tenho, ó? Aqui vale 1, né? Isso aqui é justamente o 2 menos 1, ó. 2 menos 1. Isso aqui é justamente o 2 mais 1, tá vendo? Então significa, ó, que esse epsilon, aqui nesse caso, tá valendo 1, tá vendo? Eu estou somando 1 em relação à minha imagem, ó. Em relação à minha imagem, eu estou somando 1. É justamente essa distância, né? Aqui eu estou subtraindo 1. Tranquilo? Então, ó, estou subtraindo 1 para cá e somando 1 para lá. Tranquilo? Só para ficar claro isso. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Eu quero mostrar para vocês o que é uma função contínua. Então, ó, eu tenho f de p, certo? A minha imagem do ponto P. E aqui eu estou somando epsilon. Aí o que eu quero falar para vocês? Ó? À medida que esse epsilon diminui, certo? À medida que esse epsilon diminui, eu vou aproximando mais ainda de f de p. Vocês concordam comigo? Então, ó, se meu epsilon for mínimo, né, o menor valor possível, eu chego mais ainda mais próximo de f de p. Aí você fala assim, ah, mas se epsilon for 0, né? Se epsilon for 0, eu vou chegar exatamente no meu ponto P. Só que o que eu quero? Eu quero fazer uma aproximação, eu quero fazer a ideia de limite. Então, o que eu falo? À medida que epsilon, né, aproxima de 0, né, tende a 0 aqui, aproximar de 0,
esse valor aqui, essa distância aqui aproximando de zero, eu vou estar mais próximo de P, de f de P, certo? Aí agora o que eu vou analisar com vocês, ó? Analisa aqui agora, ó. Então o que acontece, ó? Quando o epsilon aproximar de zero, certo? Quando o epsilon aproximar de zero, né, for o menor possível, eu vou estar ainda mais próximo de f de P. Aí agora eu vou vir para cá, ó. Quando o epsilon, né? Quando o epsilon for zero, né? Ou seja, aproximar mais ainda de zero, ó. Aproximar mais ainda de zero, o que vai acontecer se epsilon aproximar de zero aqui? Esse ponto vai descer. Esse ponto aqui, ó, tá vendo que agora eu tenho P mais delta aqui, ó? Ou seja, é justamente aquela distância x que a gente estava pegando, ó. É justamente esse comprimento aqui, ó. Então esse comprimento aí vale delta. Então se vocês olharem para essa função aqui, ó, deixa eu até desenhar ela dali para ficar mais claro para vocês. Então, ó, se vocês fizerem isso, né? Então, aqui, y e x. Então aqui é 1 e aqui menos 1, certo? Aqui eu tenho o meu ponto 1. Então, ó, aqui a imagem é 2, né? Então minha imagem é 2. Naquela função, né? Nessa função aqui, ó. F de x é igual a x mais 1. Beleza? Então, ó, o que está acontecendo? Ó? Eu estava pegando lá, ó, 1,5. E aqui também eu peguei 0,5. Ou seja, quanto que é essa distância aqui, tá vendo? Essa distância aqui e essa distância é justamente 0,5, ó. A distância, tá vendo? Então essa distância aqui é justamente 0,5 aqui, ou seja, então meu delta aqui, então meu delta é igual a 0,5, que é justamente essa distância. Então, à medida que essa distância diminui, eu tenho mais ainda uma aproximação do meu ponto 1. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ó? Quando o epsilon, né, for maior, um número maior que zero, né, dado que, né, f de p estiver entre, né, estiver no meio deles aqui, ó, entre, né, f de p estiver entre, ó, f de p menos epsilon, f de p mais epsilon. O que isso significa? Significa que eu vou ter p entre entre p mais delta e p menos delta, certo? Como eu falei, ó, não é difícil compreender, tranquilo? Então, ó, à medida que, né, eu tiver um f de p entre esse intervalo aqui, eu vou ter um p entre esse intervalo. Ou seja, quando x aproximar de p, né, o limite de f de x vai ser igual a f de p. Lá era a notação. Então, ó, o que acontece, ó? Dado um epsilon maior que zero, né, ou seja, esse número maior do que zero, o que acontece, ó? Se você tiver, né, para todo epsilon maior que zero, vai ter, né, isso aqui é para todo, né, existe um delta maior que zero, e esse delta aqui, ó, ele vai depender de epsilon. Por que ele vai depender de epsilon? Porque, ó, à medida que epsilon seja pequeno, à medida que epsilon for pequeno, eu vou ter um delta também pequeno. É claro que eu estou definindo para vocês uma continuidade. Ok? Então, ó, eu vou ter o seguinte, ó, à medida que, né, então, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero com a seguinte condição, ó. Esse delta, né, ele vai depender, né, vou colocar depender, depende, né, de epsilon. Beleza? Esse delta depende de epsilon. Então, ó, para todo epsilon maior que zero, com esse delta dependendo de epsilon, tá o quê, ó? Tá o quê? F de x, se f de x estiver entre, né? Então, ó, se você tiver, né, um f de x entre, né? F de x entre. Aí vai ter, ó, f de p, ou seja, ó, eu vou ter um f de x entre, nesse intervalo, né? Então eu vou ter, ó, tá o quê, né? F de x estiver, né? Estiver entre, né? Esse intervalo, que intervalo, ó? F de p menos delta, então, ó, f de p menos delta não, menos epsilon, né? E f de p mais epsilon, então, vou ter isso, né?
f de p mais epsilon, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Então, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Com delta dependendo de epsilon, tá o quê? Se você tiver f de x, né, entre esse intervalo aqui, vai existir um x, ou seja, você vai ter um x pertencente a esse intervalo. Ou seja, você vai ter um x, certo? É claro que pode vir várias notações, né, de intervalo aberto, pode vir o colchete para fora, certo? Então você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um x, né, entre quem? O p menos delta e p mais delta. Então essa aqui é a definição de continuidade, né? Continuidade ainda no cálculo 1, beleza? A gente vai ter definição de função contínua e vários outros, né? E vários outros conceitos e disciplinas, né, que a gente vai vendo. Por exemplo, se você estiver estiver estudando, por exemplo, né, espaços métricos, você vai ter outra definição, né, outros conteúdos, né? Se você estiver estudando, né, em topologia, você vai ter outra definição para função contínua, beleza? E é claro, eu estou definindo função contínua aqui em cálculo 1, tranquilo? Na disciplina de cálculo 1, beleza? Então, ó, o que isso significa, né? Para todo, o que eu estou falando, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, com delta dependendo de epsilon, tá o quê? Se f de x estiver entre esse intervalo aqui, vai existir um x entre esse intervalo. Ou seja, o que eu estou falando, né? É claro que, né? X aqui, ó. X pertence ao domínio, né? Ao domínio da f, ok? X pertencente ao domínio da f, ok? Então, o que eu estou falando para vocês? Estou falando isso aqui, ó. Que para todo epsilon, certo? A grosso modo, né? O que eu estou falando? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok? Para todo x pertencente ao domínio da função, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter isso, ó. Que se x estiver, né, entre, então, ó, se você tiver um x entre p mais delta e p menos delta, isso vai implicar que o quê, ó? Isso implica que você vai ter um f de x entre f de p mais epsilon e f de p menos epsilon. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá o quê? Para todo x pertencente ao domínio da função, se isso aqui acontecer, ó, se você tiver um x entre p mais delta e p menos delta, vai implicar que você vai ter um f de x entre p mais delta e p menos delta. Então isso aqui é a definição formal de continuidade. Tranquilo? Então essa é a definição formal de continuidade. É claro que para você que está fazendo curso de engenharia, por exemplo, se for meu aluno, você não vai aplicar isso. Não é para a gente ficar fazendo isso. Tranquilo? Só estou mostrando para vocês a definição de uma função contínua. Tranquilo? Então, ó, definição de função contínua. Tranquilo? Então, ó, nós vamos chegar lá na frente, né? Na seguinte condição. O que significa isso, né? Eu até mostrei para vocês a questão do módulo lá, ó. Então, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá ok? Para todo x pertencente ao domínio da função, né? Para todo x pertencente ao domínio da função, se isso aqui acontecer, ó, se o módulo de x menos p, né, for menor que delta, então o módulo de f de x menos, né, f de p, isso aqui é menor que epsilon. Então, se isso aqui acontecer, então f é contínua. Para todo epsilon maior que zero, existe, né, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tá ok? Para todo x pertencente ao domínio da função, se o módulo de x menos p for menor que delta, implica que o módulo de x menos f de p, né, é menor que epsilon.
isso na verdade é só a notação, né, para a gente escrever isso, ó. Formalmente, né, eu posso escrever desse jeito, ó, que o limite de f de x quando x tender a p é igual a f de p. Isso aqui é a definição formal. Ou seja, nós aplicamos muito isso e nada disso. Ok? Então isso aqui é a definição formal. Tranquilo? Definição formal de limite. Então, né? Então, é claro que tem muitos exemplos aqui, exercícios, só que eu não vou ficar passando isso para vocês. Beleza? Então, ó, essa aqui foi a definição formal, né? De uma função contínua para cálculo 1, né? Então, ó, a gente aplica muito isso e pouco disso quando a gente estuda os conceitos de cálculo. Tranquilo? Então, ó, não é para você ficar perdido, tá? Pode ficar tranquilo. É só um esboço da definição de uma função contínua. Tranquilo? É claro que eu vou passar para vocês, né, os conceitos de limite, beleza? E depois nós vamos ver a definição de continuidade, depois que eu passar os outros conceitos de limite, certo? Vou até antecipar, né? Porque nós vamos ver isso aqui, ó. Vou até apagar isso aqui. Que é a condição de uma função ser contínua, né? Para uma função ser contínua, nós vamos ver essas condições, ó. Teria que existir o ponto P, certo? Teria que existir o limite da função quando x tende a P. E a outra condição, né, é que o limite de f de x, quando x tender a P, isso aqui tem que ser igual a f de P, ou seja, a imagem do ponto. Então essa aqui seria as condições para a gente verificar, né, a continuidade de uma função. Tranquilo? Tem muitos livros que só abordam isso e não aborda isso, ó, a definição formal. Tranquilo? Que eles acham que não há necessidade disso, ou a opinião deles. Certo? Mas o que eu estou falando não é para assustar ninguém. Se você está assistindo o vídeo, né, não fique desesperado, não crie confusão na cabeça, porque nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais clara. Se você não achou claro isso aqui que eu passei, nós vamos ver de uma maneira ainda mais clara. Tranquilo? Então, ó, como eu falei, não é para assustar, tá bom? É só a definição formal de continuidade. Aí agora eu vou passar, né, como eu falei, a sequência, que seria agora para vocês a definição de limite. É claro que a definição de limite não vou passar essa definição para vocês, tá? Porque eu expliquei na última aula para vocês e não vou passar essa definição, né? Que a gente trocaria aqui por L. Tranquilo? Aí eu vou dar continuidade, mas não vou passar essa definição aqui para vocês. Já vamos logo pros métodos cálculos de limite. Tranquilo? Então, boa noite aí. Não fique assustado com o vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se você tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha no livro lá que eu passei para vocês. Tranquilo? Então, boa noite aí.